Fala pessoal, tudo bem? Eu vou resolver hoje a última parte dessa pequena revisão, tá? Que a gente está fazendo aqui no nosso canal. Começamos com o item de verdadeiro ou falso. É uma questão que pede para você analisar, tá? Cada item verdadeiro ou falso. Item 1. Para que se tenha simultaneamente cosseno de x igual a k mais 2 e seno de x igual a raiz de 1 menos k na 2, o valor de k deve ser menos 1. E aí, meus amigos, eu vou resolver essa questão de 3 modos, tá? E aí você vai identificar qual gostou mais. O primeiro modo, eu vou considerar, tá? Trabalhar com a ideia de verdadeiro ou falso. Vou supor que realmente o K é igual a menos 1. Você vai supor que realmente isso ocorre, tá? E aí, a partir disso, você vai achar o valor do cosseno e depois você vai achar o valor do seno. Quando eu coloco aqui no cosseno menos 1 mais 2 fica 1, eu tenho cosseno de x igual a 1, e quando eu coloco aqui no valor do k, aqui dentro da raiz, o menos 1, vou fazer a matemática básica aqui, isso aqui tudo vai ficar zero. E aí, raiz de zero vai ser também igual a zero. Muito bem. Agora, professor, se o k for realmente menos 1, você tem cosseno de x igual a 1 e seno de x igual a zero. Qual é o primeiro modo de verificar se isso realmente é verdade? O primeiro modo é bem simples. Tenta encontrar um ângulo de modo que, simultaneamente, as duas coisas vão ocorrer. Você conhece um ângulo que tem cosseno igual a 1 e seno igual a zero? Eu conheço. Tem infinitos, tá? Eu vou colocar esse aqui. Quando o x é zero, eu sei que o cosseno de zero é igual a 1, e quando, o x é zero, o seno desse ângulo vai ser igual a zero. Se eu encontrei um ângulo que simultaneamente ocorra, tá? Essas duas coisas, sim, esse k ele pode ser considerado igual a menos 1. Primeiro modo, tá? Bem típico de verdadeiro ou falso. Substitui, acha um valor, viu que isso ocorre, tá correto. Segundo modo, professor, também muito recomendado, tá? Em item de verdadeiro ou falso. Como ele quer que simultaneamente ocorra essas duas coisas, a partir do momento que eu substituir o k por menos 1, para isso aqui ocorrer, eu vou pegar e vou pedir ajuda para a identidade fundamental, a mãe das identidades, a mais famosa, a que me salva. Professor, na identidade fundamental, para que esse valor esteja correto e esse valor aqui também, no momento que eu substituo, o resultado tem que dar 1. Então, vamos ver se isso é verdade. Coloca seno igual a zero, eleva a 2, e o cosseno aqui coloca 1 e eleva a 2. Você vai observar que o resultado antes vai ser exatamente igual ao que está depois, ok? Se isso aqui é verdade, o valor do cosseno e o valor do seno podem ser simultaneamente esses dois aqui. Mais uma forma para verificar que o item é correto. Agora, professor, o terceiro modo, ele é um modo até bem usado quando você não tem esse valor do k. Nem sempre ele vai dar o k, até mesmo no item de somatório, para você ficar supondo. E aí o terceiro modo, ele é muito usado quando eu quero achar, numa questão aí discursiva, eu tenho que mostrar
como eu vou chegar nesse K. E esse terceiro modo, você vai também pedir ajuda para a mãe, para a identidade fundamental. Ele dá o cosseno, ele dá o seno, eu vou, ao mesmo tempo, substituir. O seno vai ficar esse valor que está aqui, eleva para mim a 2. O cosseno substitui por K mais 2, também elevado a 2, e isso aqui tem que dar 1. Vou deixar essa matemática básica para você resolver. Aqui a radiciação, aqui o produto notável. Quando você resolver essa sentença, sim, você vai achar que o K é menos 1. Esse terceiro modo, repito, tá? Ele é bem interessante quando você não tem o K e você quer exatamente descobrir esse valor. Legal? Recomendo o primeiro e o segundo modo para somatório, muito mais rápido, tá? Aqui vale uma observação importante. Quando você está estudando, tenta sempre resolver a questão de mais de uma forma, tá? Vamos continuar. Item 2. Ele deu a tangente de 5. Ele falou que o ângulo x está entre π e 3π sobre 2. E aí ele pergunta, nesse VOF, se o cosseno é raiz de 26 sobre 26. Gente, quando eu falo para você que o meu ângulo x está entre π e 3π sobre 2, eu sei que em radianos, né? Eu tenho aí um ângulo de π radianos, ele é a mesma coisa que 180 graus, e 3π sobre 2, quando eu vou converter para graus, é a mesma coisa que 270. Falar que o meu ângulo x está entre 180 e 270 graus significa falar que ele está no terceiro quadrante. Agora, observa uma maldade aqui comigo. Quando você está resolvendo o item de VOF, você pode ser muito rápido para resolver a questão. Eu não vou achar esse valor para te provar que esse item aqui ele é falso, tá? Sabe como que eu vou matar essa questão? Como o meu ângulo está no terceiro quadrante, o cosseno dele vai ser um valor negativo. Professor, lembra que o cosseno, a partir do meu ângulo, eu sempre vou até o eixo x. Aonde eu chego no eixo x, vai ser o valor do meu cosseno. Como eu estou chegando aqui na parte negativa do x, eu já sei que o meu cosseno ele vai ser negativo. Aqui no item, ele falava que é a raiz de 26 sobre 26, ele considera como se fosse positivo. Falso, meus amigos, tá? Ele não é um valor positivo. No dia do vestibular, eu já matei a questão. Ou até, numa questão de alternativa, elimina aí as alternativas que têm cosseno positivo. Agora, vamos calcular, tá? Esse valor para ver aí quanto vai ser. Vou fazer de 2 modos, tá? E aí você vai identificar qual você gostou mais. Vamos lá. Primeiro modo. Professor, ele me deu a tangente. Ele contou que é 5. Tangente, eu sei que é o seno sobre quem mesmo? O cosseno. Conheço essa relação há tempos. Vou pegar o meu cosseno e vou passar para o outro lado multiplicando. Eu vou chegar aqui, o seno, ele é 5 vezes quem aqui? O meu cosseno. Olha que relação bonita que eu achei. Seno, 5 vezes cosseno. Se eu tivesse mais uma relação entre seno e cosseno, matava a questão. E você tem qual? Chama a mãe. A mãe das identidades, ela também me dá uma relação entre o seno e o cosseno. Copia a identidade e aonde tem o seno, coloca aí 5 vezes o valor do cosseno, que é o valor que eu cheguei. E o restante da conta, você vai copiar
exatamente igual. Olha aí que sentença bonita, hein? Daqui vai chegar a minha resposta. 5 elevado a 2 vai ficar 25, e aqui vai ficar cosseno ao quadrado. Vou copiar o restante, e aí daqui eu vou somar, vai ficar 26 cosseno ao quadrado, que é igual a 1. Isola para mim o cosseno, você vai ter 1 sobre 26. Agora, toma cuidado, tá? Tem que eliminar esse expoente 2. Matemática básica, quando elimina o expoente, põe mais ou menos a raiz do outro lado aí da igualdade. Não pode esquecer. Professor, raiz aí tem raiz exata? Olha, no numerador, raiz de 1 é 1. Denominador, fica a raiz de 26. Não pode ficar a raiz embaixo aqui, né, professor? Verdade? Eu vou racionalizar. Vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui, ó. Vai ficar racionalizando aqui no rascunho, raiz de 26 em cima, e aqui embaixo, raiz vezes raiz, eu vou cortar, vai ficar 26. Muito bem, professor, tá? Esqueci de pôr mais ou menos aqui, coloco novamente, e aqui vai ficar mais ou menos, já racionalizando, raiz de 26 sobre 26. Muito bem. Agora, professor, como que eu vou descobrir se é positivo ou negativo? Você já sabe, né? Eu já contei aqui. Mas nesse tipo de exercício, para saber se é positivo ou negativo, ele tem que me informar em que quadrante o meu ângulo está. Como você viu que ele está no terceiro, o cosseno é negativo. Aí você vai colocar o menos aqui para mim, ó. Muita gente esqueceu do menos, tá? E acabou perdendo o item. Coloca o sinal lá no final de acordo com o lugar que o ângulo vive. No terceiro, o cosseno é negativo. Legal? Então, aqui, pegadinha de vestibular, hein? Ele colocou só o valor positivo. Professor, qual é o segundo modo? Vamos resolver, tá? Eu vou colocar aqui o segundo modo. O segundo modo é uma técnica bem interessante, tá? Ela funciona muito bem, porque aqui existe uma questão chamada simetria, né? Uma simetria que me permite fazer essa pequena magia para achar o valor do cosseno. Vou construir um triângulo retângulo e vou colocar o meu ângulo, no caso aqui x, aqui embaixo, tá? Professor, gente, ela é também conhecida como quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente, né? No triângulo, isso ocorre. Então, vem cá. Tangente, deixa eu colocar aqui no rascunho para você. Falar que é 5 é a mesma coisa que falar que é 5 sobre 1. Esse 1 embaixo não vai mudar o resultado, né? Vou colocar só para você ver aqui que, deixando na forma de fração, esse 5 representa o numerador, que é o cateto oposto, e esse 1, o denominador, que é o cateto adjacente. Aí você vai pegar nesse triângulo, colocar o cateto oposto, que é aqui, o nosso 5, e o cateto adjacente, que é o que está encostado aqui, 1, e vai marcar para mim. Ah, mas aí eu vou... Tá faltando uma medida. É verdade? Chama de y essa medida, e aí você faz tio Pit, faz Pitágoras para mim, que você vai calcular essa terceira medida. Nesse meu modo aqui, sempre vou ter duas medidas, e a terceira tem que fazer Pitágoras. Quando você resolver aqui, eu já vou dar o resultado, tá? Vai dar exatamente raiz de 26, que é o que eu encontrei aqui, tá? Muito bem. Uma vez que o triângulo já tem todas as medidas conhecidas, agora eu vou achar o que ele quer. Ele quer o cosseno, cateto adjacente, que é 1, sobre a hipotenusa, raiz de 26.
tem raiz embaixo, você vai racionalizar, e aí você vai colocar aqui para mim o resultado raiz de 26 sobre 26. Essa minha técnica, como eu estou pegando um triângulo retângulo, é como se o meu ângulo tivesse sempre aqui, no primeiro quadrante. Então, sempre com essa técnica, o sinal vai dar positivo. Agora, para decidir o sinal, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui no final do primeiro módulo. Como eu estou no terceiro quadrante, cosseno é negativo. E aí você coloca menos para indicar que ele tem que ser negativo. No segundo modo, você vai encaixar essa ideia, o sinalzinho lá no final, de acordo com o quadrante que ele está. Muita gente gosta desse segundo modo, tá? Digamos que ele é rápido até. Por exemplo, suponha que ele deu a tangente e que é o seno. Eu nem preciso montar tudo isso, tá? O primeiro modo, você depois de achar o cosseno aqui, teria que voltar nessa parte para substituir, para achar o seno. Pelo segundo modo, não. Você montou o triângulo e aí você faz o quê? Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu não vou racionalizar, porque eu só quero que você pegue a ideia. Então, no triângulo retângulo, esse é o seno. Agora, adaptando o sinal, como ele é negativo, né? Porque está no terceiro quadrante, você vai vir aqui e vai marcar o valor menos, ó. Olha que rápido. Sempre tenho duas medidas. A terceira, tio Pete, Pitágoras. Você faz só à toa como você está acostumado e no final decide o sinal conforme o ângulo tá. Legal? Então, é importante aí identificar qual dos métodos você gostou mais. Vamos resolver daqui a pouco mais um, tá? E aonde eu vou exercitar também essa ideia. Vamos lá, vamos continuar. Terceiro item, eu quero verificar se a secante de 120 graus é igual a menos cossecante de 30. E aí, professor, como é que eu resolvo esse item? Vamos fazer por partes, tá? Eu vou fazer inicialmente o quê? A secante de 120, depois eu faço a cossecante e vejo, tá? Se vai bater aí ou não a igualdade. Secante de 120, eu não olho para a secante, eu penso na ideia, que ela é o inverso de quem? Do cosseno. Secante de um ângulo é sempre 1 sobre o cosseno do mesmo ângulo. Não esqueça essa ideia, tá? Agora, professor, como é que eu calculo o cosseno de 120? Eu sei que 120 ele está no segundo quadrante, o cosseno dele vai chegar na parte negativa do x, já sei que ele é negativo, então já marco o sinalzinho para mim. Agora, como é que eu acho o valor? Eu vou pedir ajuda para alguém no primeiro quadrante, e aí eu vou usar aquele capítulo chamado redução ao primeiro quadrante, um assunto bem importante que volta e meia está no vestibular. Quando você tem um ângulo que está no segundo, existe alguém no primeiro, com exceção do sinal, que vai ter o mesmo cosseno. Sabe como é que eu vou descobrir? No segundo, eu vou ver o que falta exatamente para 180. Como assim, professor? 120, ele falta quanto para 180? 60. Então, o cosseno aqui, ele vai ser igual ao cosseno de 60. Cosseno de 60 é tranquilo, né? É o nosso meio. Lembra? Falta para 180 no segundo, passa de 180 no terceiro, e lá no nosso quarto quadrante, o que falta para 360. Muito bem. Agora, professor,
Já calculei o cosseno de 120, vou vir aqui, vou colocar o resultado, e aí é só fazer a matemática básica. 1 sobre menos meio é só pensar no inverso de menos meio, que vai dar o quê? Menos 2. Lembra que inverso permanece o sinal, tá? Nunca muda. Então, o inverso de menos meio fica menos 2. Muito bem. Agora, professor, e a cossecante do ângulo de 30? Sabe como é que eu vou calcular? Não vou pensar na cossecante, vou pensar na ideia do inverso. É o inverso do seno de 30. Sempre cossecante é 1 sobre o seno do ângulo. Seno de 30 você conhece que é meio, e 1 dividido por meio, meus amigos, não tem erro, hein? É só fazer o inverso. Inverso de meio é 2. Muito bem. Agora, eu vou te provar que o item está correto. Quando você coloca secante de 120 e aí coloca menos a cossecante de 30, o resultado que está antes é igual ao que está depois. Quer ver? Secante de 120 menos 2, esse menos aqui eu vou copiar, cossecante de 30 é 2, e aí quando eu substituo, o que está antes é igual ao que está depois, nosso item está correto. Legal? Itemzinho bacana, teve que usar um pouquinho aí de redução do primeiro quadrante. Para fechar essa parte, tá? Agora eu vou colocar um item que tem a ver com aquele que eu fiz, né, de 2 modos. Vamos ver aqui. Ele dá que o x pertence ao terceiro quadrante, ele dá a secante, e aí ele está perguntando se o seno é esse valor. Pessoal, o ângulo está no terceiro quadrante, hein? O seno é o valor que o y tem. Quando eu vou até o eixo y, ele chega aqui, ó, na parte negativa. Já sei que o meu seno é negativo. Se aqui tivesse, tá, apenas 2 raiz de 5 sobre 5, já dava para ver que era falso. Mas como ele colocou um menos, aí não dá, tá, para responder aí o item de uma vez. Já sei que ele é negativo, mas eu vou calcular o seu valor. De novo, vamos lá, vamos fazer pelos 2 modos, tá? Primeiro modo, professor, eu não vou usar a secante. Não, vou usar o seu inverso. Ele deu a secante, já pensa no cosseno. O cosseno é sempre o inverso. Inverso aqui, gente, vai dar qual valor? Não tem ninguém no denominador, você sabe que é 1. Quando você inverte essa fração, repito, né, o sinal de negativo permanece. Vai ficar menos 1 sobre raiz de 5. Economiza a caneta, não joga em fórmula, pensa desse jeito. Tem a secante, inverte o número que você tem, você chega no cosseno. Professor, tem uma raiz embaixo, não vou racionalizar. Ah, mas não pode. Tudo bem, mas aqui, como não é o cosseno que ele está pedindo seno, não precisa racionalizar, tá? Depois, no final, se tiver necessidade, você faz isso. Vamos lá. Sabe o que eu vou fazer para chegar no seno? Ele deu o cosseno, que é o seno, pede ajuda para a mãe. A mãe das identidades, ó. Olha só o que vai acontecer. Ele deu o cosseno, que é o seno, joga na identidade fundamental. Ele deu o seno, que é o cosseno, joga na fundamental. Fundamental serve para isso também, tá? Então vamos lá. Vou copiar o seno como tá. O meu cosseno, eu vou copiar o valor que eu achei, eleva para mim a 2, e aí vamos ver o que vai dar. Aqui vai ficar seno ao quadrado de x mais menos 1 ao quadrado é 1. Essa raiz vai cortar, vai ficar apenas 5. E aqui vai ficar igual a 1. Vou isolar
o nosso seno ao quadrado de x vai ficar 1 menos 1/5. Quando você resolver essa pequena conta, faz o mínimo, tá? E o nosso mínimo aqui vai chegar em 4/5. Preciso eliminar o nosso expoente, como ele é par, põe mais ou menos a raiz de quem está do outro lado, tá? Não pode esquecer. Você vai ter aqui mais ou menos raiz de 4, 2, raiz de 5, vai ficar raiz de 5. Vou vir aqui no rascunho, tá? E agora sim eu vou racionalizar, porque é o seno que ele quer. E aí põe raiz aqui em cima, põe raiz aqui embaixo, você vai chegar que vai dar em cima 2 raiz de 5, e aqui embaixo, raiz com raiz vai cortar, vai ficar 5. Muito bem. O meu seno deu mais ou menos 2 raiz de 5/5. Agora, professor, por esse método, eu vou chegar no mais ou menos, tem que decidir o sinal. No terceiro quadrante, como ele me falou, o seno é negativo. Então, você vai pegar o menos aqui, 2 raiz de 5, sobre quanto aqui? 5. E é exatamente isso que o item está marcando. Ele está falando que é exatamente menos 2 raiz de 5/5. Fiz o primeiro modo, ele deu a secante, achei o cosseno, joguei na fundamental, calculei o meu seno. Agora vamos para o segundo modo, que eu sei que você gostou também. No segundo modo, eu preciso, tá, fechar um triângulo retângulo. Sempre dá certo, tá? Mas eu tenho que anotar as medidas. Eu vou repetir aqui, tá? Secante eu não uso para montar o triângulo retângulo. Até pode, tá? Mas eu acho que vai ficar mais difícil. Você não está muito acostumado. Então, faz o seu cosseno aqui, que é o inverso, que fica melhor. Pessoal, eu sei que o menos no triângulo retângulo não existe, tá? Então, esse menos aqui eu vou esquecer um pouquinho. Vou olhar só como se fosse mais um. Lá no triângulo retângulo, cosseno é o cateto adjacente, por quem mesmo? Pela hipotenusa, né? Então, a partir do momento que eu coloco o ângulo aqui, o cateto adjacente, que é o numerador, sem o sinal, sempre sem sinal, vai ficar aqui embaixo, e a hipotenusa eu coloco aqui. Como eu disse, nesse método, eu sempre vou ter uma medida desconhecida. Como é que eu vou achar essa medida? Faz chupite, faz Pitágoras no rascunho, que você vai chegar nessa medida, tá? Quando você resolver essa conta matemática básica aqui, já vai chegar em 2. E agora vai ficar fácil, ó. Qual é o valor do nosso seno? No triângulo retângulo, cateto oposto sobre a hipotenusa, 2 sobre raiz de 5. Professor, lembra que eu vou racionalizar, tá? Vai ficar exatamente aqui que o nosso seno vai ser 2 raiz de 5 sobre quanto aqui? 5. Por esse método, sempre tudo é positivo. Agora, como é que eu identifico o sinal? Terceiro quadrante, você sabe que o seno é negativo. Olha o quadrante dele, tá no terceiro é negativo, coloca menos. Sempre no final é de acordo com o lugar que ele está. Se ele está no quadrante com seno negativo, coloca negativo. Se tiver no quadrante que o seno é positivo, coloca sinal de positivo. Legal? Método bem interessante esse, hein? Ganha aí um tempinho. Eu acho que é bom, tá? Você também pensar nessa ideia de praticar o segundo módulo. Legal? Para finalizar essa nossa revisão, vou pegar uma questãozinha aqui contextualizada, uma questão bem interessante também, um pouco aí até formato Enem. Questão da Unesp. A figura mostra um relógio com 40 centímetros de diâmetro, marcando 1 hora e 54 minutos.
minutos, usando a aproximação π igual a 3, uma boa de uma aproximação, né? A medida em centímetro do arco externo do relógio, determinado pelo ângulo central agudo, formado pelo ponteiro das horas e dos minutos, é aproximadamente. E aí, pessoal, questãozinha de relógio, o que eu vou pedir para você? Faça um círculo, coloca, né, os ponteiros, tenta colocar igualmente espaçados, né, sempre importante, e marca aí a hora que você tem. Ponteiro menor, né, 1 hora, está quase chegando ali no dígito 2, e o ponteiro dos minutos ali um pouquinho antes do 11, para indicar 54 minutos. Basicamente, o que ele quer é que você calcule, tá, o comprimento que esse arco tem. Eu vou sair aqui dessa pontinha e eu vou percorrer esse arco até chegar nessa pontinha. Ele está perguntando em centímetros quanto mede esse arco. A grande ideia dessa questão é calcular quanto mede esse ângulo. Se você souber o valor desse ângulo central, você vai montar uma regra de 3 e vai determinar o comprimento que esse arco aqui ele tem. Agora, professor, como é que eu calculo, tá, esse ângulo central? É aquela famosa questão, tá, dos relógios. Qual é o menor dos ângulos, tá, entre o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos? Tem até uma fórmula, tá, muito conhecida. Pode usar, você vai ganhar um bom tempo, tá? Mas aqui eu vou usar um pouquinho de raciocínio. Sabe qual é a minha ideia para calcular esse ângulo? Eu vou pensar o seguinte, tá? Em graus, qual seria o ângulo, o arco que eu vou ter dessa ponta até essa ponta aqui? Professor, olha só o que eu vou pensar. Inicialmente, eu vou calcular esse arco aqui. Sabe como é que eu vou calcular esse arco em graus? Eu vou pensar no ponteiro dos minutos. Esse arco que eu rabisquei vai ser a distância que o ponteiro dos minutos vai percorrer até chegar exatamente aonde, professor? No dígito 12, quando fecha 1 hora exata, quando for 2 horas, né? Ou da tarde ou da manhã. E aí o que eu vou pensar? Bem aqui, o relógio está marcando 54 minutos. Para o ponteiro dos minutos sair aqui e chegar até aqui no 12, ele vai gastar um tempo de 6 minutos. Depois de 6 minutos, o ponteiro dos minutos ele vai chegar bem aqui, no dígito 12. E aí, o que eu vou pensar? Em 1 minuto, hein? Quanto que o ponteiro dos minutos ele vai andar? Você sabe que em 60 minutos, que corresponde a 1 hora, o ponteiro dos minutos dá uma volta inteira. Em 60 minutos, uma volta inteira é 360 graus. Em 1 minuto, você vai ter aqui que ele vai andar uma quantia que eu vou chamar de x. Quando você monta a regra de 3, você descobre que a cada minuto, o ponteiro dos minutos vai andar essa quantia, 6 graus. Se em 1 minuto ele anda essa quantia, em 6 minutos ele vai andar 6 vezes 6 graus, ele vai andar 36 graus. Então você acaba de descobrir que em graus, o ponteiro dos minutos, para sair aqui dos 54, que é esse tempo, até chegar aqui no 12, para fechar a hora exata, ele vai andar exatamente 6 minutos. Cada minuto 6 graus, 6 vezes 6, 36 graus. Muito bem.
Agora, professor, tá vendo esse pedacinho de verde aqui, ó, que vai do 12 até 1? Esse pedacinho aqui, ele corresponde a 30 graus. Por quê? A circunferência toda, 360. Você tem 12 espaços aqui entre uma hora e outra. Quando você pega 360 e divide para mim pelo número de espaços, você vai ter exatamente 30 graus. Então, já percorri esse arco de 30. Agora, professor, esse arco aqui de roxo, ó, sabe como é que eu vou calcular? É a distância que o ponteiro das horas ele vai andar exatamente, tá? Nos 54 minutos. Ele saiu de 1 hora e ele andou 54 minutos, tá? Ele está quase chegando no 2. Em 54 minutos, como é que você descobre quantos graus que ele vai andar? Olha a regra de 3 que eu vou montar. Em 60 minutos, o ponteiro das horas anda 30 graus, que vai ser um intervalo entre uma hora e outra. Em 1 minuto, ele vai andar uma quantia que eu vou chamar de x também. Quando você monta a regra de 3, olha só o que acontece. Eu vou descobrir que por minuto ele vai andar 0,5 graus. Se 1 minuto ele anda 0,5, em 54 minutos é só pegar 54 e multiplicar por que ele anda em 1 minuto, que vai ser exatamente 27 graus. Então, nesses 54 minutos, o ponteiro das horas vai andar exatamente 27 graus. E aí, com isso, meus amigos, o ângulo alfa, ele vai ser a soma desses 3 pedacinhos que você tem aqui comigo. Primeiro pedaço que o ponteiro dos minutos vai andar quando for 54 minutos até chegar aqui no 12, 36 graus. Segundo pedaço, esse intervalo entre o 12 e 1, são 12 intervalos, 30 graus cada. E esse último, o que o ponteiro das horas andou nesses 54 minutos, que é 27. Quando você somar, você vai ter exatamente 93 graus. Esse é o ângulo, tá? Em graus entre o ponteiro das horas e dos minutos. Professor, quando você usa aquela fórmula, tá, conhecida de relógios, chega mais rápido, tá? Só que aqui só quis mostrar essa viagem, esse outro modo de chegar nesse mesmo valor. Uma vez que eu tenho esse ângulo central, esse arco, tá, em graus, ele vale o mesmo valor. E aí, olha só a relação que eu vou montar. Quando eu tenho 360 graus, lembra que eu tenho uma circunferência toda, que é 2πr. Se você tiver apenas, tá, o ângulo de 93 graus, você vai ter um comprimento que eu vou chamar de y, professor. E é exatamente o comprimento desse arco que ele quer. Regrinha de 3 para você aqui, tá? 360 vezes y igual 93 vezes 2 vezes π, que ele pediu para colocar 3, e o r, como ele deu o diâmetro 40, aqui fica 20. Essa matemática básica você vai resolver, vou deixar aqui para você montar. Quando você terminar a conta, vai dar exatamente aí 31. No caso aqui ele falou aproximadamente, porque a gente arredondou aqui o nosso π. Então esse arco aqui para você, 31 centímetros, tá? Esse é o nosso item, um item um pouquinho bonito aí, deu um trabalhinho para calcular o ângulo, mas depois foi só pensar na regra de 3. Vou escrever aqui a fórmula, pessoal, tá? Que eu uso para calcular o ângulo, tá? Entre o ponteiro das horas e minutos, caso alguém queira usar, 60 vezes h, menos 11 vezes min, isso aqui em módulo, tá? Porque o resultado não pode sair negativo, sobre 2.
Se você for usar essa fórmula, o H você vai substituir pelo tempo em horas, que é 1, e o nosso min você vai substituir pelo 54. O menor ângulo para a gente, que é o ângulo agudo, vai dar esse valor. Uma vez que você achou esse valor, pela fórmula hiper, super, mega mais fácil, monta a regra de 3 e aí não tem erro. Legal? É isso, meus amigos, tá? Espero que todos tenham gostado dessa pequena revisão aí, resolução de exercícios, né? Um grande abraço, que a matemática esteja com vocês.